Já que falamos de reeleição, meus amigos, o senador Marcelo Castro, relator do novo Código Eleitoral, apresentou aos líderes da casa hoje 3 propostas para acabar com a reeleição para presidente, prefeito e governador e estabelecer mandato de 5 anos. O Senado Federal pretende votar uma das PECs ainda neste ano, assim como um novo código para consolidar a legislação eleitoral. O código foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 2021. E a respeito deste tema, nós também tivemos essa semana uma manifestação favorável do Ratinho Júnior do Paraná, do Romeu Zema de Minas Gerais e também do governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, todos eles a favor do fim da reeleição. Curiosamente, Wilsinho, os 3 reeleitos. E aí? Aí é fácil, né? Aí fica fácil. Bom, eu vou dar minha opinião. Eu sou a favor da reeleição, já trabalhei 30 anos no governo. Outro dia no chat ficaram me xingando. Não quer largar a boquinha. 4 anos. 4 anos é muito pouco para a implementação de políticas públicas. Dependendo da situação que você pega a máquina pública, pior ainda. Todas as suas promessas na vida pública não é que nem na privada. Você tem o cheque, você vai lá, compra e resolveu o problema. Tem licitação, é briga jurídica. Muitas vezes as grandes obras, principalmente aqui em São Paulo, as grandes obras, numa discussão e num processo de judicialização da obra, tem mais advogado do que engenheiro numa mesa, e você não consegue implementar tudo aquilo que você tem capacidade de fazer em 5, 6, 7 ou 8 anos. Acho que a reeleição veio dar o direito da população, que são os eleitores, porque existe a reeleição, isso não é garantia de que o mandatário vai ser reeleito. Tanto é que a gente teve exemplos aqui que a gente colocou: Márcio França, Rodrigo Garcia, Marta Suplicy, Fernando Haddad. Mas o Instituto da Reeleição dá o direito do eleitor reconduzir aquele mandatário que ele acha que está fazendo um bom governo. Se te achar que está fazendo um mau governo, ele vai lá e vota contra. Então não significa, mas a máquina pública é muito importante. Mas a máquina pública é importante, mas não reelege. Ter apoio político de ex-presidente é importante, mas não é significado de eleição. Então não adianta considerar os achismos para acabar com o instituto democrático que é a reeleição. O Wilson já deu a opinião dele, agora a gente vai fazer uma rodada mais rápida com os demais aqui. É se a favor ou contra o fim da reeleição e por quê? Mais rapidinho para todo mundo falar. Priscila. A favor, concordo com o Wilsinho, até porque, só fazendo aqui um contraponto, muita gente que é contra a questão da reeleição, porque muitos mandatários, eles deixam para o último ano para poder começar a fazer obra, né, para poder aí estender a questão de dinheiro, e aí depois no próximo ano dar continuidade. Mas eu concordo com o Wilsinho, porque se a pessoa vai ser realmente reeleita, porque é pela maioria. Então, se é a maioria, obviamente, deve continuar. Sou a favor. E aí, Davi? Eu sou contra a reeleição no Brasil. Totalmente contra. Por quê? Porque nós não temos maturidade política, nem do eleitor, e muito menos da casta política que nos domina. Nós não somos preparados para a reeleição no Brasil. É diferente dos Estados Unidos, lá que desde 1792 tem reeleição. O Instituto da Reeleição, eu não sou contra. Eu sou contra a reeleição no momento em que vivemos, com a maturidade política que não temos. E o seu, Lu? Acho que você já sabe a minha resposta por conta do Morning. Eu sou contra, primeiro porque reeleição, ela propicia 2 formas de abuso de poder, que é o abuso do poder político, o abuso do poder econômico, que existe, e quem fala não sou eu, isso é a Justiça Eleitoral, que caça mandatos por esses ilícitos, e que são propiciados muitas vezes porque a pessoa, o gestor, aproveita-se do cargo e das prerrogativas, privilégios do cargo, do poder da caneta para usar na reeleição. E por um outro fator, rapidinho aqui, pegando a fala da professora Priscila. Sou contra também porque, sabendo que há chance da reeleição, o gestor, ele posterga ações que ele poderia fazer nos 4 anos. Tem 4 anos, se vira nos 4, nos 5. Você acha que é uma concorrência desleal do que tem a máquina? Eu falo claramente, porque o princípio da isonomia prevalece na disputa eleitoral. E eu até dei esse exemplo, você fez essa analogia, que é você disputar a eleição, uma corrida, um saindo de Fusquinha e o outro saindo de Ferrari. O que tem a máquina pública sai de Ferrari na frente. Isso é garantir que você vai chegar no final? Não, mas ajuda ter um motorzinho ali de Ferrari. E aí, Diego, e você?
Koba, esse é um dos poucos temas sobre os quais eu sou indiferente. Acho que a reeleição, continuando a existir ou deixando de existir, não vai fazer diferença alguma. Porque no executivo, ninguém chega sozinho ao poder. Nenhum presidente se elege sozinho, nenhum governador se elege sozinho, nenhum prefeito se elege sozinho. Ele é eleito a partir de um grupo. E se ele não ficar os 4 anos do seu mandato no palanque para se reeleger, ele vai ficar os 4 anos do seu mandato no palanque para eleger o seu sucessor. Então eu acho que essa pauta é, até de certa forma, um atraso considerando outros problemas que nós temos. Mas essa PEC traz um outro debate muito importante, que é a unificação das eleições. Que eleições municipais e as eleições gerais em um único ano. E eu acho que isso sim é um grande problema. Porque... Você é contra? Você acha que não deveria? Totalmente contra. As eleições elas têm que ocorrer a cada 2 anos, até para trazer à tona o debate eleitoral, o debate sobre grandes temas. E vamos combinar aqui, o brasileiro às vezes erra o seu voto, acaba anulando o seu voto por confundir o deputado federal com o deputado estadual. Imagina você colocar dentro do mesmo processo eleitoral uma pessoa para votar para vereador, prefeito, governador, deputado estadual, deputado federal, 3 senadores e presidente. Isso vai virar uma salada, vai acabar com o processo eleitoral brasileiro. E aí, já vamos inaugurar outra rodada aqui então também, porque o presidente do Congresso é a favor de unificar as eleições. O Rodrigo Pacheco fala que, do jeito que está hoje, com eleições a cada 2 anos, a gente vive um estado permanente de campanha. O tempo todo pré-campanha, acaba uma eleição, já começa outra, e isso não é bom para o país, não é bom para o cidadão, que deveria dar tempo para o pessoal trabalhar e votar uma vez só, de uma vez, no âmbito federal e também no âmbito municipal. Quero também a opinião e o porquê, começando pela Priscila de novo. Olha, eu vou ter que pegar a fala do Diego. As pessoas não conseguem votar nem para prefeito e vereador. Não estou nem questionando a questão de uma vez só, porque eu realmente acho que, como voto aí, a gente não tem a questão da obrigatoriedade, já é uma dificuldade, né? Agora, imagina a pessoa votar para 6, 5 cargos. Acaba sendo, assim, na minha opinião, uma questão... São 9, na verdade. Pois é. Seriam 9. Pois é. Não consegue votar nem para 2. A gente já tem essa dificuldade. Imagine para 9 cargos. Então, eu percebo que há aqui realmente uma dificuldade e não acho, assim, prudente, plausível que aconteça no mesmo ano, ao mesmo tempo. Essa é a minha opinião. E aí, o Davi, tem quem fale também que isso de alguma maneira iria economizar dinheiro público, que as eleições em um dia só é economia do dinheiro do contribuinte. E aí? Esse é o meu ponto. Pensando em gasto público, a eleição se justificaria sendo num evento só, né? Então, concordo com o Diego em relação... E aí chega muito ao ponto da falta de maturidade do eleitor brasileiro. O Diego está dizendo aqui, pô, já vai confundir o nome do deputado federal com o deputado estadual. Por quê? Porque não tem maturidade. Mas eu não entendi. Você acha que tem que ser um dia só ou tem que ser? Sob o ponto de vista do custo e da máquina pública, um dia só. Mesmo enfrentando esses problemas que o Diego disse que de fato vão existir. Ô senhor, mas agora do ponto de vista do cidadão, até pode provocar porque eu acho que eu sei a sua resposta. Imagina só você ficar 3 anos, ou 4, se as eleições, se os mandatos forem esticados para 5 anos, sem política, meu amigo, sem campanha, sem ninguém fazendo pré-campanha. Ia ser uma paz pro cidadão de alguma maneira, né? Ô senhor, eu quero saber a sua opinião. Eu acho que a paz ia ser pra classe política. Eu também sou advogada eleitoral, viu? Não é? Olha lá, ó. Meus clientes. Eles estão advogando em causa própria os dois aqui, né? Não, mas deixa eu falar. Primeiro, economia. Economia é muito assim... As pessoas gostam de falar assim, não, vai gastar menos. Mas gasta quanto? Vai gastar menos quanto? E outra, quem me garante que essa sobra de possíveis recursos... Os deputados vão dar um jeito de virar fundo eleitoral. Ah, não, já que vai economizar, passa fundo eleitoral, porque é uma eleição única, tem que ter mais atenção para os prefeitos, então tem que ter mais dinheiro, que senão a eleição do prefeito vai ficar muito diferente ou muito distante da eleição de presidencial e o prefeito não vai conseguir fazer campanha. O vereador, então, que, coitado, vai ter que fazer campanha para ele, para o deputado estadual e para o deputado federal, porque o deputado federal faz dobrada com o estadual, que faz dobrada com o vereador, que banca os dois. É uma salada. Dificilmente você vai conseguir fazer uma eleição que não vai ficar só na televisão a discussão da campanha eleitoral presidencial. E o dia a dia do eleitor, o dia a dia das pessoas que é na cidade, vai ficar à mercê de uma discussão de botequim. Porque a própria imprensa, vai dar destaque para qual eleição?
Para presidencial ou para de vereador? Para presidência, vamos colocar a presidencial ou de prefeito? O destaque vai ser sempre a presidencial, que é a mais importante, inclusive não só no cenário nacional, mas para o cenário do exterior, cenário exterior. Então não tem como você querer unificar uma eleição sem perder a importância das demais. Deputado federal vai ficar escondido cada vez mais. Deputado estadual, porque numa campanha de federal e estadual, você ainda tem relação, você sabe quem é, sabe o que está fazendo. A hora que você mistura o prefeito, o vereador, vai virar uma salada que as pessoas não vão até acertar o voto, mas não vão estar sabendo nem no que estão votando. Não vai saber nem quem tá votando e por que tá votando. E aí, ô Lu, com clubismo, igual o Wilsinho, né? Já até sei. Já, lógico, mas isso aqui nada a ver com atividade profissional. Mas eu vou provocar Davi aqui, meu mineirinho. Não, ele falou aqui. A treta dos mineiros agora não tá na roda, hein? E aí? Vou provocar, porque na pauta anterior falou, não, os bilhões de emendas. A gente não pode esquecer que o fundo eleitoral aprovado para esse ano é de 4,9 bi. Estou falando de praticamente 5 bilhões de reais para se fazer a eleição. Então, qual que é a economia? Porque aí vai vir outros 1000 subterfúgios para poder justificar. Já que a eleição é unificada, vai demandar um valor maior. Porque se vai justificar 5 bi do seu dinheiro gasto com eleição, democracia custa. Mas custa 5 bilhões? Duvido. E aí nós vamos uma outra reflexão. Isso é só o fundo eleitoral, né? Não, sem contar o não. Tem o fundo partidário, que aí é a subsistência dos partidos políticos. O tribunal. Falando de fundo. Não, porque a justiça eleitoral tem que funcionar, pagar mesário, aí tem os servidores. E o outro ponto é esse afastamento do cidadão e cidadã do debate eleitoral. Porque isso é de extrema importância para a democracia. Você ir às urnas de 2 em 2 anos, como é atualmente, faz com que você discuta a política, que você reflita sobre as plataformas e, se você é unificado, daqui 4 anos que nós vamos voltar a pensar sobre política, e exatamente unindo cargos que estão com plataformas totalmente distintas. Porque nós vamos ter de presidente ao vereador da sua cidade. Um vai lá pedir voto e falar do esgoto da cidade, do bairro dele, enquanto o outro está fazendo plataforma da nação. Mas aí vocês não acham que, de alguma maneira, a gente está confundindo política com campanha? Porque dá para se falar de política sem estar em um estado de campanha. E acompanhando a política com os projetos, com a discussão no Congresso, e aí? Sabe que as pessoas não lembram nem quem votou. As pessoas esquecem quem ela elegeu. Se unificar as eleições, isso sim vai facilitar a eleição do mandatário que está sentado na cadeira. Porque a coisa vai estar tão confusa que quem tem a caneta e quem está próximo da população no dia a dia, na televisão, essas coisas, ele sim vai ser beneficiado da confusão. Porque as pessoas vão ter foco, volto a falar, o foco vai ser na eleição nacional. A eleição municipal e a de vereador, principalmente, ela vai estar tão distante do foco da imprensa e da população, que isso vai beneficiar quem tem a caneta, quem faz a ponte, quem faz o asfalto, quem faz o dia a dia das pessoas. Isso sim vai facilitar quem tem o mandato. Ô, Davi, você ficou isolado nesse debate aqui. Só você... voto vencido. Só você concorda com o seu mineiro lá, com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Então, o meu ponto é o gasto, não é nem essa excrescência do fundo partidário. Isso aí é um absurdo, fundo eleitoral, 5 bi. Eu não estou dizendo sobre isso, que isso aí por si só é um absurdo que tem que ser extirpado. Mas, olhando para o gasto da máquina pública, é claro que é um gasto maior, você reproduzindo eleições de 2 em 2 anos. Então, quando você olha para isso e olha para a possibilidade de uma economia do gasto, e aí eu acho que essa consciência só vem do cidadão, que passa a entender que não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte, então eles estão queimando o nosso dinheiro. Então, a partir dessa percepção, esse é o meu ponto. Eu acho que, se for possível economizar o dinheiro público, concentrando a eleição em um único momento, dia e tal. Apesar Você acha que o Sim vai faltar serviço? No trabalho dele, eu acho que tanto seria melhor, mas sob o ponto de vista do gasto público com a máquina, gente. É o nosso dinheiro, pô. É o nosso dinheiro. Agora, há tanto prejuízo assim ao debate público se a eleição for concentrada?
Eu não consigo ver, assim. Ô, Davi, tem um ponto. Eu tô ficando até cansativo, tanto que eu falo isso aqui, mas a gente faz política pública pro país que a gente tem, infelizmente não pro país que a gente quer. Se a gente vê que numa eleição, onde o eleitor tem que dar 2 votos, que é a eleição municipal, muitas vezes ele pega ali, passando na porta da escola, um santinho no chão pra ir lá dar o seu voto. Imagina uma eleição com 9 opções. Então, hoje nós já cobramos que a população estude os planos de governo. Mas daí vai economizar, sabe o quê? Que deu santinho, pelo menos vai ter o nome de todo mundo uma vez só. Vira um não vai precisar santão. fazer um santinho em um ano com 3 nomes e outro... Santinho vai virar uma Santa Ceia. Igual da Argentina. Igual na Argentina, boleta da Argentina. Exato. Na Argentina é a Ô, boleta, Koba, você essa leva é a questão. tesourinho e corta. E tem um outro ponto também que eu vou falar. Quem que aguenta que a propaganda política de 2 anos, gente? Não dá, né? Pelo amor de Deus. Eu gosto. Passa Você gosta de assistir propaganda política? Nossa, mas tem cada meme lá. Mas é pra dar risada, Dar né? risada. Ó,